بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد e ali Muhammad. Seguindo o dia de hoje, mais um dia de Ashura, vamos falar um pouco sobre a questão dos motivos da revolução do Imam Hussein. Algumas pessoas tentam reduzir a revolução do Imam Hussein a somente a um motivo de uma não aceitação de um governante corrupto. Porém, a revolução do Imam Hussein é muito mais ampla do que isso. Então vamos falar exatamente de alguns motivos, começando pela leitura de uma carta que Imam Hussein envia para seu irmão, conhecido como Ibn al-Hanafiya, e ele começa assim: em nome de Deus, o clemente e misericordioso, o seguinte é o legado de Hussein para seu irmão Muhammad, conhecido como Ibn al-Hanafiya. Testemunho que não há Deus exceto Deus, o único, sem associados, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, que veio com a verdade e parte do verdadeiro. Que o paraíso e o inferno são reais e que a hora chegará, não há dúvidas quanto a isso. Deus ressuscitará aqueles que estão nas tumbas. Não me levantei despreocupadamente, nem de forma dissipada, mas vim para aplicar a correção e buscar a orientação na nação do meu avô Muhammad sallallahu alaihi wasallam e do meu pai Ali ibn Abi Talib alaihi wasallam. Quem aceita isso, sem dúvida que Deus é merecedor dele, pois ele é o melhor dos juízes. Este é o meu legado a ti, ó meu irmão. Meu êxito só se encontra em Deus. Nele confio e para ele me volto. A paz esteja contigo e com quem segue a orientação. E não há força nem poder senão em Deus, o Altíssimo, o Grandioso. O contexto dessa carta é exatamente o legado e um dos motivadores principais da Revolução do Imam Hussein, que é a Amr Ma'ruf Nahy Munkar, ou seja, aplicar a correção, orientar para o bem e se abster do mal. Existiram várias motivações por trás da Revolução do Imam Hussein. Existiram motivações políticas, sociais, religiosas, que incentivaram Hussein a iniciar esse movimento de revolução, de forma a enfrentar Yazid. Jamais existiram motivos pessoais por parte do imã. Uma das principais motivações dessa revolução foi o desrespeito e as contradições em relação aos princípios e à jurisprudência islâmica. Entre os fatos mais importantes, passaremos alguns: a consideração perante a nação e a sua consulta dos assuntos da administração do Estado e do governo, a soberania da lei e dos valores, de forma a colocá-los como referências para o governante, dando-lhes o direito de exercer seus poderes, a justiça e a igualdade entre os filhos de uma nação perante seus direitos e obrigações, a estabilidade da administração dos assuntos da nação, dirigindo os interesses do Estado e da política, a justiça na distribuição de riquezas, firmar o direito do protesto, da crítica e da orientação, e também o direito de discutir política diante dos governantes. No momento em que o Imam Hussein percebeu as falhas sociais e políticas dos governantes, da forma que eles pregavam e como eles pregavam, ele percebeu como a comunidade, como a nação islâmica estava sendo conduzida. A situação política e social estava em plena perdição. Portanto, Imam Hussein não aceitou essa condição e iniciou o seu protesto como uma grande responsabilidade religiosa. Sendo imã, ele é um exemplo para a nação e conduziu esta revolução. Ele se levantou e não deu voto de fidelidade ao governante injusto que queria o seu voto a qualquer custo. Neste momento, Imam Hussein recebeu o pedido do voto de fidelidade por parte do representante do governo de Medina, sofrendo ameaças de morte caso não desse seu voto ao governante. Imam Hussein ficou furioso com essas ameaças e disse:
Somos os Ahlul-Beit da profecia, a essência da mensagem, o destino dos anjos. Conosco, Deus abriu a mensagem e a finalizará. Yazid é um homem pecador, bebedor de bebida alcoólica, assassino de alma depravada e um corrupto. Alguém como eu jamais daria o voto de fidelidade a ele. Mas ao amanhecer, veremos com quem está a razão e a verdade, e quem é o verdadeiro merecedor do califado e do voto de fidelidade. Somos de Deus e a Ele retornaremos. O Islã se acabará caso a nação seja comandada por um líder igual a Yazid. Ouvi o meu avô, o mensageiro de Deus Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que disse: o califado está proibido sobre a linhagem de Abu Sufyan. Então, se verem Muawiyah sobre o meu altar, matem-no, ó povo de Medina. Viu sobre o altar do profeta Muhammad, mas não fizeram nada. Por isso, Deus os castigou com o corrupto Yazid. Então, com essas palavras, Imam Hussein apresentou sua posição sobre a legalidade desse governante, e ao mesmo tempo declarou que o seu voto de fidelidade a esse seria algo totalmente ilícito. Além desses pontos que nós colocamos, que motivaram a revolução do Imam Hussein, outros pontos também nós precisamos considerar, que foi o desviar dos princípios da religião islâmica com o nascimento da Bidá na religião, a popularidade do mal e dos pecados na sociedade, o domínio da riqueza dos governos e sua utilização para os interesses pessoais desses governantes, espalhar a cultura da prostração e rendição perante qualquer governo, isso através de falsos ditos, foram motivos de sua revolução. Se entregar ao costume da ignorância do período pré-islâmico, escolher os piores dos homens para governar só porque eles eram membros da casa dos Omíadas, utilização de meios injustos e desviados para colocar terror na população e na sociedade, os vários aprisionamentos de sábios e personalidades islâmicas que seguiam os Ahlul-Beit, as várias tentativas de forma forçosa a conduzir a população a aceitar Yazid como governante e seu apoio e fidelidade, distrair a nação islâmica com assuntos desnecessários, afastando-os de assuntos importantes. Outro fato é a glorificação das personalidades que desvalorizaram e jamais tiveram valor na história islâmica, e o aumento dos impostos sobre a população para a pura manutenção do seu califado e ostentação de poder. Então, falei aqui cerca de mais de 18 motivos que levaram Imam Hussein a se levantar contra esses opressores. Então, não é só o fato de uma personalidade, mas sim toda uma conjuntura social, o caos social que a comunidade na época permaneceu, e pior de tudo isso, permaneceu calada. Muitos acabaram aceitando esse caos social e não levantaram a voz. Imam Hussein, graças a Deus, teve seu voto de coragem e se levantou contra esse governante. Isso é exemplo para a nossa atualidade. Não podemos aceitar os governantes que nós temos, precisamos criticar, conversar, participar da sociedade e não se abster dela. Então, esse é um papel importante, é um exemplo que o Imam Hussein nos traz para a atualidade, para que a gente possa ter esse envolvimento. Nós não podemos nos ausentar da política, mas sim participar da política, não da politicagem, que são coisas totalmente diferentes. Então, precisamos praticar nossa religião quando nós criticamos os nossos governantes que conduzem a comunidade de forma errada. Então, precisamos exatamente ter posição e ter ação diante desses fatos
e dessa opressão que se estende hoje em várias comunidades, em vários países que se dizem muçulmanos, mas que infelizmente não conduzem a comunidade da forma que deveriam. Então a comunidade muçulmana também paga por isso, paga pela sua falta, pela sua inércia diante de tudo isso. Que Imam Hussein desperte nessas pessoas essa característica revolucionária. Revolucionária não de criar caos, mas revolucionária de você criar uma condição social melhor para as gerações futuras. Alhamdulillah. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. دنیا بدون عشقت نداره معنا با تو پر میگیریم سمت خدا میرسیم به قافله شهدا سوی کرب و بلا برو بی تو یا حسین آواره ام به خدا بیچاره ام به خدا نوکر تو نباشم هیچ کاره ام به خدا من